Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco e que posteriormente virá estar. Queremos agradecer, como sempre, é de praxe, aos queridos amigos da TV 7, aos queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade e da Rede Amigo Espírita, por estarem neste trabalho tão sério, abrir essas portas para conosco, que é a divulgação do Espiritismo, segundo o benfeitor Emmanuel, a maior caridade que pode ser feita para com a doutrina. E hoje teremos um tema especial e uma pessoa muito especial que vai estar aqui com a gente, conversando um pouco mais, a querida amiga Rafaela Paz. Rafa, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A felicidade é toda nossa, viu? Gente, olha Imagina. só. A gente vai apresentar um pouquinho a Rafaela. Rafaela é colega de editora, né? Ela Sim, é, agora somos. ela é voluntária e autora na editora Letra Espírita e ela possui duas obras, vou colocar até aqui embaixo. Ó. Ela já possui duas obras. A primeira se intitula Armadilhas da Obsessão, uma Isso. obra de cunho doutrinário. O que ela fala, o Rafa? Então, Jefferson, nesse livro eu trouxe uma pesquisa, um trabalho de pesquisa das obras básicas, né? Tanto que o subtítulo do livro é Um Olhar sobre os Ensinamentos de Kardec. Então, eu fiz um apanhado sobre tudo que ele traz dentro do Pentateuco, a respeito do tema da obsessão, tentando trazer uma análise mais simplificada, além de mais atual, trazendo para o nosso contexto, para a vida cotidiana de todos nós. E ali a gente buscou, com bastante afinco, desmistificar o obsessor em si, justamente tentando fazer com que as pessoas entendessem que a obsessão, ela não faz de nós vítimas e do obsessor o algoz, explicando ali as tantas portas que nós abrimos através da nossa invigilância, para que esses processos acabem nos alcançando. Então, é um processo que visa bastante essa desmistificação do assunto e, obviamente, também deixar de lado toda essa sobrenaturalidade, sendo o obsessor um espírito como nós somos, né? E não esse demônio que a gente viu ser pintado aí ao longo do tempo por tantas e tantas obras, sejam de livros, sejam cinematográficas. Então, é um trabalho que tem esse objetivo principal e é uma obra bastante interessante, bastante rica de ensinamento, justamente porque ela é totalmente embasada na codificação de Kardec. Olha só, essa é a Armadilhas da Obsessão que vai então nos fazer o convite a transformar os nossos supostos inimigos em amigos. Em Né, amigos, desmistificando, né? a caridade de orar, de acolher esses espíritos que precisam de tanto ajuda quanto nós, né? E que por vezes foram lesados por nós, né? Por nós Se mesmos. não em todas as vezes. É aí que a gente se enxerga que não somos vítimas, né? Dependendo da causa que aquela obsessão traz por trás dela por si só, a gente não é vítima, a gente é algoz ou foi em algum momento, né? Exatamente. E a outra é Não se escapa das leis da vida, é um romance? Esse é um romance. Oh, Esse é beleza. um O que romance. trata aí, Rafa? É a história do querido Carlos, uma pessoa bastante complicada, que toma atitudes diversas e que acabam ferindo todas as leis morais, né, que a gente tem conhecimento por meio da espiritualidade e envolvendo vários outros personagens. É uma história que mescla o romance em si com as explicações doutrinárias trazidas por uma dupla de mentores que acompanham esse encarnado, o Carlos, e ali são vários desmandos, várias violações, a gente tem alguns crimes, inclusive, dentro do livro, e que culminam num final bastante surpreendente, que leva a bastante reflexão.
Claro que é um livro, né, com a sua licença literária de exemplos bastante exacerbados, mas que numa leitura bastante acurada a gente consegue trazer para a vida da gente e perceber o quanto a gente ainda precisa tomar cuidado com certas coisas que parecem inocentes. E que no fim não se escapa das leis da vida, certo? Não se escapa das leis da vida, nunca. Estas duas maravilhosas obras podem ser Obrigada. adquiridas no site da editora Letra Espírita. Exato. Aliás, por falar na editora, na nossa querida editora que nos acolhe, ela está presente no Instagram, em várias redes sociais. Eles estão por aqui, inclusive, aqui na live. Um forte abraço a eles. E então, essas duas maravilhosas obras, entra lá no site do Letra Espírita, www.letraespírita.com.br. Tá o seu ainda está no site do clube, né? Que é esse www.letraespírita.com.br. Os meus já estão só lá na editora, que é www.editoraletraespírita.com.br. Ah lá, peraí então. Então, o meu está no www.letraespírita.com.br para associados do clube. O seu livro ainda está exclusivo para o Clube do Livro. O meu já foi para a editora, pode ser comprado avulso, tanto o Armadilhas quanto o Leis da Vida. E aí é www.editoraletraespírita.com.br. Aí, ó, pronto. Então, o Rafa, antes da gente começar, aliás, né? Sigam a Rafa no Instagram. Isso, pode ir lá. Muitos estudos, conteúdo muito bom, material de primeira. Obrigada. E nada. E a gente vai falar hoje de um tema importantíssimo, né? Muito, que é muito importante. Amar ao próximo como a si mesmo, mas como todo bom trabalho espírita, a gente tem que começar com uma prece. Sem dúvida. Então eu quero convidar aos amigos que aqui estão para que fechem seus olhos, trazendo a imagem de Jesus ao pensamento e rogando a este irmão para que conosco sempre esteja, para que seja nosso porto seguro, a casa máter, onde ali encontraremos segurança, amor e paz. Que sua destra misericordiosa, querido mestre, possa ser estendida a todos aqueles que sofrem, mas também a todos aqueles que lutam, para educar o homem velho, para que possa se fazer surgir o homem novo, dotado de virtudes e imerso no amor. E que os amigos espirituais que obram em tua extensa vinha possam amparar a companheira Rafa, que nesta noite vai trazer um tema tão importante, e que este tema possa ampliar nossas consciências acerca da realidade de que sempre é tempo de amar. Que assim seja. Que assim seja. Rafa, então eu vou passar a bola para você sobre este tema importantíssimo, esse tema cuja máxima ecoa de Levíticos, né? Muitos pensam que foi Jesus que cunhou essa frase. Isso. Jesus ampliou ela e Jesus mostrou quem é o próximo. Mas essa máxima se encontra no livro de Levíticos e Rafa, manda ver. Vamos lá, por então. Favor. Amar o próximo como a si mesmo. Recomenda-nos, então, o amor ao próximo no mesmo sentido em que nós nos amamos. Mas é interessante que nós verifiquemos que há, sim, uma grande propagação da primeira parte da frase, mas não da segunda. Obviamente que essa frase sempre é dita no seu total, mas parece que as pessoas costumam dar atenção apenas ao amar ao próximo. E que bom que seja assim, que as pessoas tenham essa noção exata. Mas todos nós sabemos que devemos amar ao próximo, mas onde fica então esse como a ti mesmo?
Amar ao próximo é o norte da vida, eis que desemboca, obviamente, nos conceitos e nas tantas formas de caridade, sendo, então, o caminho da salvação para todos nós. Mas a pergunta que eu trago para que a gente trabalhe esse tema de uma forma um pouco diferente é a seguinte: como nós vamos dar amor ao outro, amar o outro, se nós não sentimos esse amor por nós mesmos? E aí eu trago sobre isso algumas reflexões, e o Jefferson já me acompanha lá no Instagram, ele sabe que eu costumo sempre trazer as coisas para o nosso contexto atual, então eu trabalho muito com exemplos, e para a gente observar o quanto a gente realmente esquece dessa parte de amor próprio, digamos assim, eu pergunto para aqueles que nos assistem, quando foi a última vez que você se fez um elogio? Um elogio pelas suas conquistas, um elogio pelas suas vivências, um elogio por ser exatamente quem você é, um elogio pela sua história de vida, pela junção das suas qualidades e defeitos que te transformam num ser único, e tanto pelos seus fracassos e pelas suas vitórias, que todas trazem as suas lições correspondentes. E eu tenho certeza, pelo tanto que eu converso aí com as pessoas, que é uma oportunidade riquíssima que eu tenho com o meu trabalho no Letra e o meu trabalho que se estende lá no Instagram, que faz muito tempo. Eu faz muito tempo, o Jefferson possivelmente também, e as pessoas que nos assistem também. Porque nós, infelizmente, somos condicionados a ver o nosso pior. A gente consegue proferir elogios para as outras pessoas, mas a gente vai se deixando de lado, e nos momentos em que algo ruim aflora, pelo contrário, a gente enxerga com muita rapidez. Nós somos muito cruéis com nós mesmos. A gente se maltrata muito por meio da própria cobrança que a gente tem diante de todo o contexto que a gente vive. Então, eu digo que um dos grandes males da atualidade, ela é a baixa autoestima, porque nós estamos o tempo inteiro cercados e rodeados de informações e de padrões que muitas vezes não condizem com a nossa realidade. E aí eu não estou dizendo só do padrão de ser magro, de um corpo perfeito. Eu falo do padrão de ser bem-sucedido, do padrão de chegar em determinada idade, de estar casado, ter filhos, usar roupas de uma determinada maneira, ou então nos comportar como dita a sociedade, enfim. São os padrões dos tempos atuais que, na realidade, eles estão minando a nossa capacidade de sermos nós mesmos, eles estão tirando a nossa autenticidade. E se a gente parar para analisar um lugar, por exemplo, onde muitas pessoas estejam juntas, a gente vai, pessoas assim da mesma idade normalmente, mais jovens, a gente pode perceber que parece uma geraçãozinha de robôs. Os cabelos são parecidos, as roupas são parecidas, os comportamentos são parecidos e o celular sempre ali na mão. A gente está perdendo com esse acesso rápido à informação e toda essa vida exposta que a gente tem, a gente está perdendo a capacidade de ser espontâneo, porque a gente pensa demais antes de agir e a gente acaba agindo de menos. Então, a somatória dessa baixa autoestima, dessa tendência a tentar se enquadrar sempre nos padrões, e essa intolerância que também permeia os nossos dias, porque nós vivemos uma era onde não é mais permitido discordar com respeito. É claro que sempre que haja um espaço para uma emissão de opinião, para uma divergência de opinião, porque nem tudo é uma questão de opinião, a gente sabe, isso gera falta de amor próprio, que é o que a gente está trazendo como ponto central do tema de hoje. Nós deixamos de enxergar em nós motivos para nos amar. Sempre queremos ser mais, fazer mais, oferecer mais, aparecer mais, mas o outro, muitas vezes, faz isso melhor do que a gente. Então, a gente vive um constante sentimento de frustração que gera toda essa cobrança que eu disse lá no início, e a gente se sente menos amado pelas pessoas e acabamos entrando num círculo vicioso do qual é bastante urgente que a gente saia.
E aí eu trago mais uma pergunta. Quem é a primeira pessoa que você deve amar nessa vida? Você mesmo. Como que a gente pode exigir que o outro nos ame se nós mesmos nos deixamos de nos amar em algum momento? Como que a gente vai oferecer ao outro um amor saudável se o nosso auto-amor está gravemente doente? Então, eu falo disso porque a questão da autoestima, do amar-se, é uma valorização da vida. Todos nós temos uma história mais ou menos longa nessa encarnação. Aí eu peço que nesse momento todo mundo pare e reflita por quantas coisas já passou ao longo dessa vida. A gente não está nem olhando lá para o passado. Todos nós já vivenciamos derrotas, todos nós já vivenciamos vitórias, todos nós já sofremos ou nos sentimos imensamente felizes em determinados momentos. Quanta coisa que fez com que a gente sofresse em algum tempo, que fez com que nós perdêssemos o sono, fez com que a gente chorasse, que hoje não estão mais aqui. E isso significa que nós vencemos esses problemas. Se pelo menos nós não obtivemos um resultado desejado, com certeza a gente recebeu o que era necessário para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Então, nós temos muitos e muitos motivos para valorizar e para sentir orgulho de quem nós somos. Os caminhos esquecidos no pretérito das tantas vidas que nós já vivemos é um deles. Porque se o espiritismo, ele ensina que o espírito não retrocede, nós já temos então a ideia de que somos hoje a melhor versão do que já existiu de nós. E se hoje, apesar de ainda tão distantes da perfeição, nós somos pessoas que tentam seguir por bons caminhos, tentamos fazer o bem, nós ultrapassamos barreiras e más tendências incontáveis, o que não significa que ainda não as tenhamos, mas algumas já ficaram para trás, né? Então, é uma grande vitória, é um motivo para que a gente se ame, para que a gente se valorize, para que a gente se olhe com um pouco mais de carinho. Olhar para o que já se passou nessa vida, tudo que nós enfrentamos, e como eu disse que hoje estão esquecidos em páginas que já foram viradas, é um grande motivo de orgulho. Os problemas, quando eles aparecem, eles têm sim um tamanho assustador, mas nós vencemos, porque eles não estão conosco nesse instante. E quando a gente para observar isso com alegria, com orgulho, não é egoísmo e também não é vaidade. Claro que eu não posso deixar de dizer que existe uma linha muito tênue entre um e outro, mas o auto-amar-se, por si só, ele não é orgulho, ele não é egoísmo. Nós somos únicos, nós somos importantes para o todo no qual nós fazemos parte e somos filhos amados de Deus. Então, valorizar quem somos é um dever inerente a nós. E isso tem o condão de fazer com que nós tenhamos exatamente o que oferecer para o outro. É bastante diferente de valorizar o que é seu antes de valorizar o que é do outro. Vai num sentido oposto de querer sempre sair por cima das situações ou de tentar satisfazer os seus interesses, não se importando exatamente com o que isso vai acarretar para uma outra pessoa. Isso seria egoísmo, mas não amor próprio. E o amor próprio também não tem nada a ver com isso. E isso, com certeza, o Jefferson consegue trazer para a gente numa explicação com muito mais maestria, né, Jefferson? Rafa, perfeito o que você veio trazendo, convocando a gente a essas reflexões, nos conectando a este tema, no sentido de que você não pode dar aquilo que você não tem. Né? Você já iniciou mostrando isso a todos nós, de que Rafa, tá escutando aí? Deixa eu ver, acho que tá travando sua tela. Pronto, voltou? Acho que voltou. Travou um pouco, acho que já voltou. Voltou. E você aí nos convidando, então, a primeiro momento, né? Olha, o outro é sempre o caminho, no sentido de que é preciso amá-lo, mas você não pode dar amor a ele ou pedir amor a ele, sendo que você não se ama. Sim.
E, aliás, quando você não se ama, como que você vai amar alguém? Pelo contrário, você vai depender de alguém. Exato. E os vínculos de dependência são diferentes dos vínculos de amor. Porque quanto maior o amor, maior a liberdade, a autonomia. E aí, quando a gente vai para vínculos de dependência que estão vinculados muitas vezes ao poder. Sim. Aliás, faço essa didática na minha obra, Kardec, a Chave para Entender Jesus, editora Letra Espírita. O vínculo de poder, ele tem por base ali, né, a dependência e a posse. Então a gente vai aceitar sempre meias verdades, Sim. meios amores, meios saberes, porque a gente se ama. E foi uma coisa, olha a pergunta que você fez. Quanto tempo a gente não faz um elogio a nós mesmos? Sim. Quanto tempo? Porque muitas vezes fala-se de reforma íntima como se fosse uma investigação onde vai somente levantar aquilo que há de pior em nós. Claro que não. É. Também vai levantar aquilo que é de melhor. E aquela criatura que só enxerga em si coisa ruim, entra num lado meio pessimista, melancólico. Isso é dificultoso, né, Rafa? Só vai entravando. Totalmente. E olha, tendo por base a pergunta 785 da obra O Livro dos Espíritos, dessa pergunta de suma importância, onde vamos entender que o orgulho e o egoísmo são os maiores empecilhos da humanidade, do progresso da Sim. humanidade. Aí, Rafa, olha só, o amor próprio, foi como você falou, ele pensa no outro, no sentido de que sua ação produz uma reação. Ele faz ao próximo aquilo que ele queria que lhe fosse feito. Sim. Regra áurea ensinada por Jesus. O indivíduo egoísta, ele age sem pensar nas consequências, mas somente nas satisfações. Isso. Mas, acima de tudo, o indivíduo que é egoísta, ele está centrado em si. O que se ama, ele não perde essa conexão consigo, mas ele não perde com o outro. Exato. Não é? E aí eu Exato. quero abrir e fazer a pergunta para você, né? Vamos abrir essa rampa, Vamos lá. porque amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, tá, eu já me amo, né? Eu me esforço para tenho desde o autocuidado até o aperfeiçoamento moral e tantas outras coisas. Tomo bastante atitudes em prol do meu próprio progresso. Muito bacana. Você faz tudo isso. Mas agora, quem é o próximo? Você sabe que essa dúvida, no meio judaico, Rafa, permeia até hoje, né? Quem é o próximo? É tipo assim, olha, o próximo começa no Jefferson, termina naquele guarda-roupa ali atrás, termina na tribo do lado, o próximo é 2 quilômetros daqui, e tinha essa dúvida milenar, ecoando pelo judaísmo. Sim. E aí foi aonde aquele doutor da lei, querendo pegar Jesus ali, né? Querendo colocar suas artimanhas. Primeiro ele pergunta para Jesus, olha, mestre, como que eu faço para que eu possa encontrar a vida eterna? E Jesus, olha só a didática psicológica de Jesus, né? Ele não dava resposta, ele pergunta, como você lê a lei? O que está escrito na lei? E aí, esse doutor fala, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma, de toda a tua vontade. Jesus disse bem, viva isso e encontrarás a vida eterna. E é o teu próximo, né? Que ele fala também nessa parte. E aí surgiu a dúvida. Ué, ele falou que eu tenho que amar o próximo também, né? Quem é o próximo? Ele indaga Jesus. E aí Jesus engata a parábola do bom samaritano em cima dele. E nessa parábola temos 3 personagens: o sacerdote, levita e o bom samaritano. Minha amiga, ouso dizer, olha só, que o sacerdote era aquele doutor da lei
e o levita é o religioso que contempla a lei. Ambos, sacerdote e levita, não executaram a lei. Que lei? A do amor. Então significa que quando não nos amamos, não amamos ao próximo, estamos imersos no egoísmo, e que o samaritano amparou o seu próximo porque ele se ama, e por se amar, ele se colocou no lugar daquela criatura. Então significa, em suma, que quando você não se ama, você não tem dimensão do outro na sua frente. Quando você se ama, o outro surge na sua frente. Isso? O que você acha? Eu acho que quando nós não nos acolhemos com amor, a gente não tem a capacidade de enxergar no outro a dor. A gente, obviamente que a gente nunca vai saber a dor exata que o outro, nosso próximo, está sentindo, desculpa. Mas se nós tivermos o autoconhecimento, você falou sobre a reforma íntima, como não sendo apenas esse olhar negativo para si mesmo, mas um olhar negativo que vai fazer com que aos poucos a gente coloque na balança, tá, eu tenho isso, mas eu também tenho essa qualidade. A partir do momento em que a gente consegue fazer essa visualização de nós mesmos e principalmente de forma sincera, compreender as reais dificuldades que a gente passou para alcançar as qualidades que temos, a gente consegue enxergar a dor do outro com mais exatidão. Nunca vai ser perfeito, não vai ter uma dimensão perfeita. Mas eu acho que o acolhimento de si mesmo, ele faz com que nós nos tornemos mais humanos, que a gente consiga olhar para o outro de forma mais caridosa, justamente porque quem é o próximo? Amar o próximo que mora aqui dentro da minha casa ou da minha família que mora ali do outro lado da cidade que seja, é fácil, nem sempre, né? A gente sabe que existem as relações que são antipáticas, que tem aí um condão de vidas passadas, mas via de regra, vamos colocar assim para exemplificar, que amar esses próximos é muito fácil. O que a gente precisa expandir é a visão para o próximo que está distante, o próximo que a gente não conhece a realidade, o próximo que a gente às vezes não enxerga, porque tem muita gente que é invisível dentro da sociedade na qual a gente se insere hoje, e justamente era com esses que Jesus andava, e hoje a gente evita, a gente finge que não é um problema nosso. Então, são esses outros que realmente têm o poder de fazer com que a gente fale, sim, eu amo o próximo. E poucos de nós têm esse olhar. O olhar sem julgamento para as dores que não doem na gente. A gente ouve falar muito disso hoje em dia. Porque quando a gente não vivencia uma situação, a gente tem a tendência a minimizar. Porque quando a gente não está passando por um turbilhão emocional, a gente consegue ter um raciocínio mais lógico e encontrar uma solução para aquilo. Mas quem está passando, e como nós passamos por vários problemas várias vezes, a gente aumenta aquele problema e a gente não enxerga uma solução. Então, eu acredito que quando a gente se olha com mais carinho, com mais acolhimento, a gente consegue fazer essa ampliação da nossa visão, a ampliação desse nosso acolhimento. Justamente porque a gente enxerga na gente as dificuldades que o outro também está passando. E a gente consegue olhar com mais caridade, com mais realidade, digamos assim. Tá, eu vou te ajudar, não precisa se desesperar tanto, mas não de forma, para de fazer escândalo, não é assim, não é tudo isso. Enfim, é trazer de uma forma mais amorosa, você ter esse carinho, esse cuidado no olhar para o outro, porque você sabe enquanto em você isso já doeu, né? Perfeito, Rafa. Então, o autoconhecimento, pelo que você conduziu, o autoconhecimento e a autoaceitação, ele traz à tona a realidade do outro. Quando os seus olhos estão imersos no amor. Porque a gente vê também, Rafa,
pessoas que fazem, seja um processo psicanalítico, psicoterápico, profundo, têm um conhecimento de si profundo e talvez uma aceitação, mas ainda são egoístas. No sentido de que o outro ainda está cego. Ele é cego em relação ao outro. E é por isso que penso que aquele bom samaritano que Jesus mostrou é aquele que ajuda qualquer um que está no caminho. Então, Jesus deixou um caminho, uma estrada. Olha que metáfora bela, não é? Então, ele está na estrada, ele está no caminho. E o bom samaritano ajuda. Ele não conhece, mas ele ajuda. Porque ele tem olhos de amor. Porque aqueles outros tinham conhecimento, muito, intelecto. Sim. Só que eles não tinham, esse conhecimento só estava aqui, não conseguia descer centímetros, né? Para baixo, no coração, que simboliza o amor. Então, essa visão que você trouxe é muito importante, porque ela vem complementar que você precisa se autoconhecer. Sim. Mas não só se autoconhecer, assim como o filho pródigo, na parábola imortal do filho pródigo, o filho mais novo, né? Precisa se autoaceitar para partir em busca da reparação. E uma coisa interessante, que isso é de suma importância a todos nós aqui, é que, então, quem se ama, surge a indagação, porque a gente está falando de amor e de egoísmo, certo? Certo. Estas oposições. O amor pensa no outro, tem a realidade do outro, né? Ele não se prende demasiadamente em si, mas também não se perde de si. O egoísmo só fica aqui, ó, focado nele, né? Então, bacana. Mas quer dizer que aquele que não se ama não pode tomar atitudes unilaterais em prol de sua saúde mental? O que você acha, Rafa? Da sua própria saúde mental? Isso. Inclusive deve, né? Eu acho que a questão de você já... Porque, por exemplo, vou me colocar como exemplo. Eu sou uma pessoa que possui transtorno generalizado de ansiedade. E o ansioso, ele tem a mania, você é psicólogo, você pode falar muito melhor que eu, de achar que dá para lidar com aquilo, porque tem dias bons, tem dias ruins, e a gente aprende a conviver com aquilo até que aquilo explode em algum momento. Eu acho que, então, a partir do momento que você reconhece essa ausência de amor, essa situação que faz com que você não se olhe de forma acolhedora, deve-se tomar uma atitude para que isso melhore, né? Foi esse sentido a sua pergunta. Exatamente. Sem dúvida. E, aliás, Jesus fez isso muito. Por ele se amar, ele não se deixou... Vê se você pensa como eu, Rafa. Ele não se deixou corromper pelo saber, pelos rabinos da época. Ele amava os rabinos, e ele os ama. Todos aqueles que daquela época, daquela trajetória que ele passou. Inclusive o Caifás, que deu um tapa na cara dele e cuspiu. Ele ama todos. Só que ele não se deixou contaminar. Ele seguiu o passo dele, tomou aquela atitude em prol da própria missão que ele tinha que executar. Sim. E às vezes vai ter que ser assim conosco, né, minha amiga? Sim. Vai ter que ser. Até trouxe alguns exemplos, e você comentou um pouco sobre isso também, essa questão de que uma das consequências da falta, da ausência de amor próprio, na verdade, a primeira consequência de você aprender a se olhar com esse amor, com esse acolhimento, é você não permitir que as pessoas façam com você aquilo que elas bem entendem. E aí a gente cai naquilo que você começou a falar, sobre a dependência e todas as suas consequências, né? É importante que a gente entenda, até nesse condão que você disse, de não se deixar corromper,
é que o fato, e tem muita gente que pensa isso, né, que o fato de ser espírita significa que nós somos extremamente passivos, que a gente não costuma questionar nada, porque tudo tem uma razão de ser. Ah, eu devo ter feito alguma coisa numa vida passada para merecer o acontecimento X. E, na verdade, as pessoas precisam de um aprofundamento em certas questões do espiritismo para que tudo não seja colocado dentro de uma cesta única. Porque, apesar do espiritismo ter um dos seus tripés a ciência, ela não é uma ciência exata. Né? O que acontece comigo, sendo um espírito único, não é o mesmo que vai acontecer com o Jefferson, que tem a história dele, que também é única. Então, apesar de nós sabermos que as coisas dessa vida têm sim um motivo, têm uma causa, e que muitas delas, inclusive, nós escolhemos, né, por aquilo que vamos passar, isso não significa que a gente precise passar por abusos, digamos assim, diversos, ditames de outras pessoas, de forma passiva. Há pessoas que convivem conosco, e isso em várias vertentes da vida, a gente até comentou das antipatias familiares, isso pode acontecer dentro de casa, pode acontecer num grupo de amigos, no trabalho. Há pessoas cujos olhares nos escravizam por meio de julgamentos, por meio de imposições que acabam aos poucos minando a nossa autoconfiança. E não sendo tão fortes quanto Jesus, porque estamos muito distantes dele, a gente acaba se enfraquecendo, a gente acaba duvidando de nós mesmos. E às vezes cedendo a esses ditames, a esses julgamentos. Há pessoas cujas atitudes nos sobrecarregam, nos esgotam e que nos tratam mal dia após dia, fazendo com que a nossa autoestima também seja afetada. Isso sem falar dos tão atuais casos de agressões variadas físicas, verbais, morais, psicológicas, enfim, tudo isso que a gente convive todos os dias, basta que a gente ligue a televisão. Então é óbvio que a gente não deve se deixar levar e principalmente não se submeter a esse tipo de relação, seja em qual grau ela esteja, não precisa ser só amorosa, porque retirar-se de uma relação tóxica em qualquer nível, ela é um ato de pensar em si mesmo, um ato de autocuidado. Então a gente precisa dentro desse contexto, entender que a gente não pode transferir a responsabilidade da nossa felicidade para uma outra pessoa e nem dar poder para outra pessoa fazer com que a gente seja infeliz. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e, consequentemente, pela tristeza e pela felicidade que acabar nos atingindo. Então, quando a gente se autoconhece, quando a gente se ama, a gente se torna mais forte para não ceder, para não mudar a rota porque alguém conseguiu nos convencer de que é mais certo, e não porque a gente tenha raciocinado que aquele era um caminho melhor. Então, esse olhar com carinho também influencia muito nisso, né? Perfeito, hein? Esse olhar com carinho para si mesmo, esse autocuidado, né? Tem uma frase muito memorável de Joana de Ângeles, onde a benfeitora vai dizer o seguinte: jamais se permitas ter relacionamentos conflituosos na justificativa de que tens algo a reparar ou a expiar. Exato. Então, a autora está dizendo aí exatamente o que você falou, Rafa. Às vezes a gente tem que afastar algumas pessoas, afastar no sentido não de gritar, não no sentido talvez de romper laços, mas talvez de civilizar a relação. E, aliás, até numa ótica espírita, se você reencarna com uma pessoa, por exemplo, vamos pegar relacionamentos a dois, né? Esses relacionamentos mais íntimos. Então, você reencarnou com o propósito de reparar algo, tanto o homem quanto a mulher, ou vice-versa, ou outras formas de expressar a sexualidade, mas ali, parceiros, ambos vão destruir vínculos de ressentimentos, de mágoas e construir vínculos de amor. E aí, em vidas passadas, foi somente algo no campo sentimental que eles fizeram um para com o outro, uma traição, por exemplo. E aí, nessa vida, voltam, né? Como o meu amigo fala, né? Treino é treino, jogo é jogo. Voltam pro jogo, né? Grande Ricardo, um abraço para ele. E aí volta
volta para cá. E aí, sob essa justificativa de que sou espírita e sei de que tenho que resgatar esse relacionamento conflituoso que me adoece de dentro para fora, esse relacionamento onde agora também tem violência não somente psicológica, mas também física, mas eu tenho que levar para o resto da minha vida isso. E aí, o que está acontecendo nesse exato momento? Os vínculos de antipatia estão se dilatando, não estão diminuindo. Ou seja, você vai ter que voltar de novo, independente do que está acontecendo. Então, é preciso colocar primeiro um ponto final nisso, de uma maneira civilizada, dentro dos preceitos evangélicos, mas prezando pela sua própria saúde, enquanto que espírito imortal, que a gente não está aqui, a gente está a passagem, mas não a passeio, né, Rafa? Exato. A gente está a passeio, né? A gente está de passagem. Ou seja... Aliás, o que a gente menos faz aqui é passear, né? O que menos a gente faz é passear, né? E isso que você falou é muito importante. Então, às vezes, é claro, você não pode sair afastando todo mundo também. Não. Veja bem, né? E aí isso já é o egoísmo, que já vai entrar no outro ponto. O fulano discordou de mim. Vamos supor, eu falei alguma coisa, Rafa, não acho que é assim, não. Nunca mais chama Rafa para minha live. Nunca mais chama Rafa para o programa. O fulano discordou de mim, nunca mais vou falar com ele. Isso é orgulho, vaidade, egoísmo, olha o egoísmo. Aí eu tiro ele, né? Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de um gesto que realmente tem que ser tomado em prol da sua saúde mental. Exato. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso, porque se você adoece psicologicamente, está em níveis acelerados de adoecimento, a reencarnação está indo assim, e ela está escapando pelo vão do dedo. E a gente vai ser cobrado? Vai. A gente é. Né? Aliás, não há nada que se cobre, que a gente cobre e receba mais de cobrança do que o tempo que a gente perde, né? E justamente pensar que, às vezes, esses afastamentos, os necessários, né? A gente... aquilo que a gente enxergou que realmente não tem como consertar. Eles são até um meio de não adquirirmos mais pendências para resolver. Né? Foi isso que você disse, que os vínculos de antipatia eles estão se dilatando. Mas só que aí quando a gente cai nessa questão de não vai se afastar de todo mundo realmente, porque a gente vai estar ferindo mais uma lei, que é a lei de sociedade. Parece o Carlos, né? Vai desencadeando um monte de transgressões. E também, nesse sentido, quando existe um conflito, que não envolva agressão física, que não seja uma coisa extremamente grave, que aí é isso, né? Coloque-se um final de forma civilizada, mas coloque. Você parar e se olhar mais uma vez. Eu briguei com fulano, aconteceu uma discussão por causa de uma discordância. Eu tô com raiva dele, mas a hora que o sangue esfria, será que eu não contribuí para a discussão? Será que só foi porque ele não concorda? Porque muitas vezes não é resgate de vida passada, é coisa errada de livre-arbítrio, decisão errada de livre-arbítrio. Causas atuais. Exato. Então, assim, mais uma vez, o olhar para si de forma sincera, ele traz a resposta. Preciso me afastar? Não tem jeito? Ou eu também errei, eu também preciso ir lá pedir desculpa e vamos recomeçar, porque dá para consertar, dá para a gente conviver, né? Se não com um amor extremo, mas com civilidade, com carinho, com respeito, enfim. Então, a gente entra em muitas situações que a gente consegue enxergar realmente que esse olhar para dentro, ele nos previne de muitas decisões erradas, né? E aí cabe a cada um de nós, porque o olhar para si mesmo, o autoconhecimento, ele causa um desconforto gigante, porque às vezes a gente enxerga coisas que a gente não gostaria. Então, nesse processo todo do conhecer a si mesmo, é preciso que a gente seja muito sincero, porque senão a gente vai acabar achando que está se enganando, quando na verdade a gente está perdendo tempo. Exatamente. E em relação ao tempo,
Lá na obra O Consolador, psicografada pelo iluminado Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel, na pergunta 14, vai relembrar a gente de que muitos querem quantificar o tempo e esquecem-se de valorizá-lo. É o que você está falando, né, minha amiga? E não tem gesto maior do que começar por si mesmo. Por si mesmo. Né? Às vezes a gente está... nós estamos em um processo de um adoecimento tão grave, não somente agora por causa dos outros, mas porque também nós permitimos que os outros façam isso para conosco. Sim. E é preciso, muitas vezes, tomar atitudes sábias, dentro da lei de amor e de caridade, em prol de si mesmo, em prol do seu progresso, mas continuar amando. Então, perceba, a gente falou aqui, às vezes há irmãos que a gente vê que não tem como, companheiros de jornadas, que não tem como mais o vínculo nessa vida. Está dificultoso manter, está penoso para a saúde mental, física. Por um momento, até um determinado tempo, a raiva vai se instalar. Isso é óbvio. Essa emoção natural, primitiva, que está em todos nós. Mas a reflexão a ser feita a todos nós que somos espíritas, sentir raiva é normal. Permanecer imerso nela, não. Então, é aquilo. Olha, eu tive que me afastar do outro, mas eu coloco ele na minha prece. Eu peço a Deus todos os dias que possa sobrar em mim e que ele possa ser amparado também. Peço ao anjo da guarda dele que zela por ele, para que possa sempre iluminar os passos dele. E vou até talvez fazer uma terapia para lidar com esse ressentimento, com essa mágoa em relação a ele. Terapia é tudo de bom, né? Maravilhoso. E aí eu vou conseguir destruir esses vínculos, Sim. pouco a pouco. Mas perceba, olha só, em um determinado momento vai ter... Jesus, pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos, que vem assinalar que ele é o nosso modelo e guia. E foi como eu disse aqui, Jesus fazia isso a todo momento. Que tanto ele professou, quem não se ajunta comigo, se espalha. Ou seja, eu tenho uma obra maior, que é a vontade do meu Pai. E eu sei que nesse caminho eu não vou poder me juntar com os fariseus, com os saduceus, com os reis. Eles vão querer me confundir, isso ou aquilo, mas eu não posso me misturar. E foi exatamente isso que ele fez. A todo momento, ele tomava decisões memoráveis. Amor próprio, digno de um Cristo, né? Mas Sim. Era tal ponto que ele nem feria. A gente vai chegar lá ainda. É um aperfeiçoamento, né, Rafa? Sim, sim. Tem até, eu sempre falo muito disso, e já fui chamada a atenção, inclusive por pessoas espíritas que são um pouco mais tradicionais, porque eu sempre falo assim, quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente entende os seus conceitos, e aí a gente engata primeiro e quer resolver tudo que a gente trouxe de não sei quanto tempo, a gente quer resolver agora, porque a gente leu o Livro dos Espíritos, vamos colocar assim, né? E a gente não vai fazer tudo. Então eu costumo falar assim, já falei em lives minhas, fiz postagens, faz o que dá. Se aquela relação, que é o que a gente estava falando, ela tem conserto, tenta, ótimo, maravilhoso. É uma coisa que você fez. Se você vê que não tem como, deixa para a próxima. Na próxima vai voltar, né? A gente sabe que vai. Então, faz o que dá. Porque a gente, quando começa a lidar, a ser exposto a essas realidades espirituais, a gente acha que eu sou forte, agora eu vou conseguir fazer tudo. Mas treino é treino e jogo é jogo, né? Como você disse. Então a gente não consegue. Então a gente tem que se dar esse direito. Também não se cobrar tanto, porque
a gente está muito distante de ser perfeito. E isso quer dizer que a gente vai demorar um pouco ainda para resolver tudo que a gente precisa. Né? A gente ainda é inerentemente imperfeito, a gente ainda tem muita coisa que precisa ser lapidada, apesar de já termos muitas qualidades e muitas vitórias na bagagem. Mas é preciso ser realista, é preciso ser cuidadoso e dar esse espaço também para que a gente consiga fazer bem feito o que dá para ser feito e a gente pensa no outro depois. Né? Eu costumo falar e já levei até bronca, mas. Rafa, é exatamente porque, olha só, a evolução não se dá em saltos. Não. Se dá em passo, e às vezes é um passo bem lento. Ixi. Né? E que a gente vai dando passinho aqui, e às vezes a gente faz uma autocobrança excessiva. E é até interessante isso que você entrou. Porque falar de amor próprio é falar também de auto-perdão. Não é possível falar de amor próprio sem falar de auto-perdão. No sentido de que, muitas vezes, a gente, por imaturidade, seja intelectual, seja cronológica, seja moral, psicológica, cometemos alguns equívocos. E é claro que estes equívocos gravam em nós, deixam em nós as suas marcas. Sim. Que servem a nós como aprendizados quando bem conscientes e maduros. Sim. A gente olha para o passado não para se prender ou para se torturar, mas para se debruçar e refletir sobre ele. Porque excesso de passado causa depressão, excesso de futuro muitas vezes gera ansiedade. Né? E uma coisa interessante, minha amiga, é que naquela parábola memorável, como citei já aqui, a do filho pródigo, aquele irmão mais novo, ele teve um profundo gesto de aceitação própria. Ele fez o caminho que você traçou aqui nessa noite com a gente aqui, que você vem traçando. Ele se autoconheceu, se autoaceitou, e lá, junto com os porcos, no sentido dos instintos, ele percebeu que na casa de seu pai, ele poderia ter mais. Porque seu pai é amor. Este pai que nesta parábola representa Deus. E Jesus, em sua maestria, em sua didática, desce ele a uma figura humana para mostrar o amor incondicional de Deus para conosco. Deus nos ama, mas muitas vezes nós não nos amamos, no sentido de que queremos carregar culpas desnecessárias. Porque a culpa que é necessária, ela é necessária. Então eu sei que, te dar um exemplo, eu tenho uma fraqueza na parte do álcool. E todas as vezes, de repente, que eu tomo aquele copo, eu sinto que não era para que eu tomasse aquele copo. Porque eu posso retornar a velhos caminhos. Essa culpa é boa. Ela é um alerta. Mas quando a gente insiste em se prender a culpas desnecessárias, que podem surgir, como você falou, de autocobranças, eu queria dar mais. Ô, frase pesada, não é? É. Eu queria dar mais de mim. Não, você está dando o máximo já. É como você falou, né? Vai fazendo o que está dentro das suas possibilidades. Mas a culpa, muitas vezes, sufoca a gente, né, minha amiga? Aí, como relembra Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, né, em tantas obras, O Homem Integral, Loucura e Obsessão. Essa culpa, quando a gente não resolve, desnecessária, a gente reencarna com ela, ou vai desembocar na esquizofrenia, ou vai desembocar no autismo, ou vai desembocar numa ansiedade, num transtorno de pânico, numa depressão, e por aí Sim. sucessivamente. Por isso que o maior gesto, eu acho que, de amor próprio, você não acha? É dar uma nova possibilidade para você mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Se dar o direito de errar, se dar o direito de aprender as lições que são inerentes àquele erro, aquele deslize, para que a gente faça diferente depois, num outro momento. Esse caminho de aprendizado. A gente não aprende sempre. Aliás, a gente aprende muito pouco quando a gente acerta de primeira.
né? A gente não tira muitas lições do que nos faz feliz, do que nos causa alegria, daquilo que para nós é uma vitória. A gente só se alegra de forma exacerbada. E quando a gente erra, a gente se culpa muito, né? A gente demora para conceder o perdão e aí acaba não refletindo sobre o erro para que lá na frente possa fazer diferente. E aí, às vezes, chega novamente aquilo para que nós aprendamos e a gente ficou tão mergulhado naquela egrégora de tristeza, de autolamentação, que a gente não vê a nova oportunidade. E aí também, como você falou de perdão, acho que é interessante falar também, né, que perdoar o outro é um ato que faz com que você não carregue culpas que não são suas. Porque quando você fica remoendo um ato de terceiro que tenha te causado um problema, isso, né? Você fica naquela, não vou perdoar, não perdoo, não, imagina que é isso, eu não fiz nada, a pessoa fez isso comigo. A pessoa tá continuando, às vezes nem lembra do que fez, e você tá ali, ó, com aquele peso que nem é seu. Então, todo esse olhar com sinceridade para si mesmo e para as coisas, né, ao nosso redor. Perceber o que é nosso, como você disse, o que é necessário que a gente realmente se cobre para que a gente lapide aquilo de alguma forma, e aquilo que a gente não precisa, porque pode ser resolvido, porque serviu de degrau para mais uma ascensão ali, intelectualidade, de aprendizado, o que for, e também aprender que nós temos os nossos débitos, as nossas necessidades de crescimento. E o outro que fez algo que nos machucou, tem a dele, deixa para ele, não carrega, né? Perfeito, perfeito. E eu acho muito bonita a visão espírita, Rafa, e porque essa visão que ela tem, né, de evolução, de que todos fomos criados simples e ignorantes, Sim, alguns sim. em um determinado momento, outros em outro, mas todos nós partimos do mesmo ponto de partida, que é a ignorância. Isso é tão reconfortante porque significa que no núcleo de um arcanjo, de um espírito puro, de um Cristo, estão experiências de erros e acertos que transformaram aquele ser extremamente obscuro que em um determinado momento se foi, este ser luminoso que é. Eu acho isso fantástico, Rafa, que vem de encontro com o que você falou, né? Essa experiência, de acordo com Carl Gustav Jung, né? Erros são os fundamentos das verdades, no sentido de que você pode errar e desse erro descobrir uma verdade como, por exemplo, a de se amar, a de amar ao próximo. Que verdade preciosa. E o que a gente vem salientar é que é preciso que não persistamos no erro, porque aí já é complicado a todos nós. Isso vai complicando a nossa trajetória reencarnacionista, mas errar é perfeitamente normal. Mas, quando a gente errar, né, Rafa? Olha com carinho, como você falou, né? Olha, o que é seu, o que é do outro. Não joga só a culpa no outro, bem como não joga só a culpa em você. Também, Analisou, dá para conversar com o outro, vai conversar de forma caridosa, amorosa e assertiva, se expor àquele irmão, se abrir, e ali você se reconcilia, e se ele te escutar de acordo com Jesus, você ganhou um amigo para a vida eterna, ó. É verdade. Né? E é isso, minha amiga. Minha amiga, as suas considerações finais, por favor, por gentileza. Aliás, o que você, como uma autora jovem, com muita potência aí para o movimento espírita, tem para deixar de mensagem a nós espíritas? A minha mensagem é essa, que a gente se olhe com mais amor, que a gente se olhe com mais paciência, com mais bondade, que a gente não deixe esse frenesi dos dias que nós vivemos, não especificamente esse agora, mas a nossa sociedade como um todo, o nosso estágio atual, que a gente não se permita engolir por isso, seja pela pressa, seja pela superficialidade das relações,
da superficialidade das informações, justamente porque também a gente tem tanto acesso que hoje a gente nem lê um texto grande mais, a gente já quer ler ali e achar que entendeu totalmente. Que a gente não se deixe entrar nesse olho do furacão, para que a gente consiga caminhar pela vida de uma forma mais tranquila. É lógico que a gente vai enfrentar ainda muitas coisas que são necessárias para a nossa ascensão espiritual, mas que a gente viva de forma a enfrentar tudo isso de maneira muito mais tranquila, sem tanto atropelo. Já somos detentores de certo conhecimento das realidades espirituais, então que a gente saiba aplicar isso no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras e nas nossas decisões. A gente já sabe onde acertar, a gente já sabe onde errar, que a gente se ame e que a gente ame o próximo, consequentemente, que a gente se recorde sempre que nos dias atuais é lógico que a caridade material ela é imensamente necessária, mas há uma carência muito grande de que todos nós sejamos executores da caridade imaterial, daquela que oferece um ombro amigo, daquela que oferece um conselho com amor, daquela que fica em silêncio só quando a pessoa precisa de uma companhia, que a gente enxergue as pessoas que são invisíveis para a sociedade como um todo, que a gente olhe com amor para essas pessoas, que a gente faça a diferença, porque nós somos pedacinhos de Deus caminhando pela terra. E a todo momento a gente tem a oportunidade de ser Ele na vida de alguém que precisa. Então que a gente faça isso, que a gente esteja atento para esses momentos, porque as oportunidades são muitas. O trabalho sempre chega para aquele que está pronto. Então que a gente se abra para tudo isso e que a gente viva a vida de forma mais leve. É difícil, mas ela é linda, com certeza. É uma oportunidade única. Única no sentido de que aquilo que estamos vivendo hoje, a gente não vai viver de novo, vai viver de uma outra forma, numa outra existência. E que bom que seja assim, mas viver como se a gente conseguisse enxergar as coisas com mais clareza, com mais leveza, para que a gente chegue lá do outro lado cientes de que fizemos tudo o que era possível, que estava ao nosso alcance, e que a gente não se deixou cegar em algum momento pela ira, pela correria, por tudo que a gente lida nos dias de hoje. Perfeito, Rafa, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer enorme ter você Prazer aqui foi meu. conosco. Uma alegria Essas imensa. reflexões, alegria recíproca, minha amiga. Obrigada. Muito outras vezes vai estar aqui, se acostume, Ai, que que aqui bom, o vou trabalho amar. é assim mesmo. E Sempre. é sempre muito bom poder construir essas reflexões, sobretudo as de hoje, mostrando a importância de se amar, mostrando a diferença entre amor próprio e egoísmo, que o Sim. egoísta ele age pensando em si, sem ter a extensão do outro, e aquele que se ama, ele age com prol ao seu próprio crescimento, mas também pensando no outro. Mas não significa que amar a si é aceitar a tudo. Foi como você falou, o amor, Sim. ele tem uma ética, o amor é reto, ele não compactua com o erro, mas sim com a verdade. Portanto, o amor também deve vir vinculado da indulgência, da tolerância, da paciência. Jesus, minha querida amiga, do esplendor dos sóis até o seu encarne na manjedoura, ele exemplificou. E ele mostrou, visto que Jesus é o protótipo do amor, ele mostrou que o amor é humilde, manso, resignado, misericordioso, justo e puro, mas não somente para com os outros, para conosco também. Sobretudo a resignação quando a gente errar, a paciência, a mansuetude, não só com o outro, com a gente, com as nossas limitações. Então, todas as vezes que estivermos agindo sem pensar nas consequências de nossas ações, estaremos no movimento do ego. Todas as vezes que estivermos pensando para agir nas consequências de nossas ações, estaremos no movimento da essência do espírito.
da alma. E é este o nosso convite, né, minha amiga? Não Sem dúvida. somente amar ao próximo, mas também amar a si. Não se Sim, pode dar, como você deixou claro nessa noite, aquilo que não se tem. Muito exato. obrigado, Rafa. Imagina, eu que agradeço, Jefferson. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, aqui está o Instagram da querida amiga Rafaela Paz de Campos. Aqui embaixo Certo. estão as duas obras fantásticas que a querida Obrigada. amiga já possui, junto à editora Letra Espírita. Então, um aprendizado enorme, é um aprendizado que é valioso a todos nós. E Gratidão. meu muito boa noite a todos. Torno a repetir, muito obrigado, viu, Rafa? Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Gratidão. E a gente se encontra numa próxima. A gente se encontra e a gente vai seguindo nos passos de Jesus. É ou não é, Sempre. Rafa? Isso, sempre, Sempre. sempre. Um forte abraço a todos e que a Tchau, paz de pessoal. Jesus sempre se faça presente. Tchau, Amém. tchau. Boa noite, que assim seja. Assim seja.